Bem, agora nós vamos falar um pouco, né, principalmente de cosméticos, né, de formas farmacêuticas semissólidas, e aí nós temos as medidas de determinação de consistência. Então, para produtos cosméticos, a consistência ela é muito importante, tá? Tanto na questão do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista farmacotécnico, quanto na questão de aceitabilidade do produto. Então, essa questão da consistência principalmente, né, tem uma grande percepção sensorial em relação aos clientes. Normalmente, né, o cliente ele associa um produto consistente, um produto mais viscoso, à concentração, à qualidade do produto. Então, a depender do objetivo da formulação, a gente tem uma grande preocupação com essa determinação da consistência, mesmo não sendo ensaios preconizados pela farmacopeia, mas ele vai ter com certeza um diferencial na apresentação do produto. Então, no desenvolvimento de emulsões cosméticas, no estudo de características reológicas, né, é muito importante a gente considerar essa preparação, principalmente na questão da fabricação, do preparo, transporte e armazenamento desses produtos, e até pensando na embalagem que a gente vai utilizar. Tá? Então, nesse sentido, existem várias expectativas, né, em relação às suas propriedades, como textura, consistência, espalhabilidade e oleosidade. Isso pode exercer, com certeza, um grande impacto nas preferências de compra. Afinal, o cliente ele não tem como entender a questão dos ativos, a questão técnica, então ele vai pela questão sensorial. Então, tem clientes que preferem produtos mais fluidos, né, aqueles sérums. Tem clientes que já preferem produtos mais consistentes. E aí vai depender muito do objetivo daquele produto. E aí, obviamente, que as características reológicas, né, das emulsões, elas são muito relacionadas com essa questão da consistência. Isso também, né, do ponto de vista técnico, né, a questão do enchimento dentro do frasco de acondicionamento, a espalhabilidade, a aderência sobre a pele, está muito ligado às características reológicas dessas emulsões. Então, as características reológicas elas são muito importantes no desenvolvimento de formulações, tá? Então, por exemplo, o que é importante conhecer a característica reológica? No cálculo de bombas de tubulações, por exemplo, da indústria, eu preciso saber ali qual é a resistência desse líquido quando ele for passar, né, dentro desses aparelhos, dos agitadores, tá? Dos extrusores, né, quando você vai ali, por exemplo, tiver uma bisnaga, né? Então, no controle de qualidade do produto intermediário final, é muito importante a gente verificar isso. Então, algumas máquinas, a gente vai precisar ajustar também essa questão da viscosidade do produto para que a gente não tenha problema, por exemplo, no enchimento ou dentro em alguma etapa do processo de fabricação. Então, a viscosidade é a expressão de resistência de líquidos ao escoamento, ou seja, o deslocamento de suas partes sobre as moléculas vizinhas. Então, ela é uma propriedade oposta, né, à fluidez. Então, em alguns casos, a gente vai precisar de produtos mais fluidos, em outros casos, de produtos mais viscosos, tá? Vai depender muito ali do objetivo da formulação. Então, a viscosidade do fluido, ela está muito relacionada ao que é o atrito interno entre as moléculas. E aí, você vai ter o que? Uma resistência ao escoamento, tá? E aí, a unidade dinâmica, né, da viscosidade é o poise, mas com uma unidade, às vezes, muito elevada, a gente utiliza muitas vezes o centipoise, né? Então a gente recorre a uma unidade menor, é como se eu saísse do grama para o miligrama, certo? Então às vezes é conveniente utilizar a viscosidade cinemática, onde você vai relacionar a viscosidade dinâmica, tá? Que pode ser expressa, né, em centstux. E aí que a gente tem que ver o seguinte, a viscosidade ela está muito ligada o quê? À densidade e muito ligada à temperatura. Então, um ensaio de viscosidade sem temperatura, ele não me diz nada, tá? Porque a gente sabe que a temperatura vai influir de maneira significativa na fluidez desses líquidos. Então, a gente tem aí, aqui é um exemplo, né, de um viscosímetro cinemático. Então, a viscosidade cinemática é a viscosidade absoluta dividida pela densidade do líquido. Então, às vezes, né, a gente relaciona muito a viscosidade com a densidade e, claro, numa temperatura que deve ser pré-determinada. Então, aqui a gente tem a viscosidade cinemática, né, esse Nzinho é a viscosidade aqui absoluta dividido, né, pela densidade do líquido. Então, a gente faz essa relação direta com a densidade, já que são grandezas, né, são propriedades físico-químicas que estão intimamente relacionadas.
Então, as unidades de viscosidade cinemática são o Stokes e o cent-Stokes. Aqui nós temos um exemplo da viscosidade absoluta de alguns líquidos, né, a 20 graus. Então, sempre você tem que dizer qual foi a temperatura que foi realizado o experimento. O óleo de ricínio, né, a gente vê que ele é bastante viscoso ali, dentro de 1000 centipoise. O etanol, muito fluido, né, viscosidade extremamente baixa. A glicerina já tem uma viscosidade mais alta, e aqui o da água. Bem, e aí, né, nessa conversão de unidade de viscosidade cinemática para viscosidade absoluta, a gente, né, vai multiplicar pela densidade, a gente vai encontrar ela em centipoise. Então, na determinação da viscosidade, a temperatura é imprescindível, e com certeza, quanto maior a temperatura, menos viscoso. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque quando você coloca a temperatura no sistema, as moléculas elas vão ter maior energia cinética. E aí, consequentemente, ela vai escoar mais livremente do que, por exemplo, em temperaturas mais baixas. Um exemplo clássico, né, para a gente que mora em Vitória da Conquista é o óleo de coco. Então, até a questão do estado físico, né, do óleo de coco, a gente percebe, por exemplo, na prateleira. Quando é no período de inverno, a gente vai ao mercado e verifica, né, o óleo de coco como se fosse uma pasta, né, ele fica em estado sólido. Isso no período de inverno. Já no verão, quando a gente, né, vai lá verificar na prateleira, o óleo de coco está líquido. Então a gente vê ali que a temperatura, e com certeza, né, esse óleo de coco na temperatura fria durante o inverno, ele não vai ter um escoamento, né, mais simples. Já quando eu pego ele mais quente, né, no verão, ele vai ter um escoamento com certeza mais livre. Então a gente vê que, sem dúvida, né, a temperatura é o fator que tem mais impacto na questão da viscosidade. Por isso que a determinação ele tem que ser estabelecido, né, dito informado que temperatura que foi realizado o experimento. Então aqui a gente tem o exemplo da água, né, e a viscosidade dela, né, em diversas temperaturas, desde 15 graus, né, tá vendo que ela fica mais viscosa, até 25 graus Celsius. Então isso pode variar bastante, né, a temperatura tem grande impacto. E aí, para medir a viscosidade do líquido, é necessário a utilização de aparelhos específicos, chamados de viscosímetros. E existem, né, dois tipos principais: os capilares, né, onde você vai ver a questão da medida de escoamento, isso no caso para líquidos mais fluidos, e os rotativos, né, que ele vai medir a resistência ali da hélice em relação ao torque. Então aí é para líquidos, né, até formas farmacêuticas semissólidas mais viscosas. Então eles baseiam na medida, né, esse capilar do escoamento. Então basicamente a gente tem esses capilares de vidro, né, nessa forma de U. E aí vai basicamente colocar uma quantidade específica do líquido e medir o tempo, né, que ele vai levar para fazer o escoamento em um determinado orifício. Tá? Então nesse aqui de Oswald, né, que é um tipo de viscosímetro, ele é um aparelho de vidro. Então aqui você coloca, né, o volume, e aí quando você aciona, né, pela gravidade, né, esse líquido vai realizar o escoamento, e aí você vai calcular esse tempo que ele vai, né, levar para escoar totalmente o líquido. E obviamente, quanto maior o tempo de escoamento, mais viscoso é o fluido, ou seja, ele é menos fluido. Então, os viscosímetros capilares medem a taxa de escoamento de um determinado volume através de um pequeno orifício em uma determinada temperatura. Os rotativos, como a gente já vê, por exemplo, de Brookfield, são usados para determinar a viscosidade dinâmica, né, e medidas, por exemplo, temperaturas mais baixas, utilizando esse toque, né, do eixo rotativo para medir a resistência desse fluido. Tá? Porque se você pegar, por exemplo, um creme de pentear, um creme muito duro, você não vai conseguir, ele não vai escoar. Então você precisa medir a viscosidade dele com esse tipo de viscosímetro, por exemplo. Então ele é muito utilizado na indústria, né? Mede a força, né, esse toque necessário para você manter uma determinada rotação, né? Então isso aqui, essas hastes, elas têm números diferentes, aí vai depender da viscosidade. Então ele é fácil de operação, ele serve, né, para formas farmacêuticas semissólidas ou líquidos muito viscosos, só que ele gasta muita amostra, né, 600 ml. Então se você tiver ali no desenvolvimento, que às vezes é caro, né, você ficar preparando quantidades grandes, então acaba que ele acaba não sendo muito vantajoso. Tá? Então normalmente você transfere o líquido para um becker, né, coloca essa haste de referência e ajusta a velocidade, né, do aparelho. Aqui tem um videozinho que ele vai
falar para a gente um pouco mais, né, sobre essa forma de determinar a viscosidade pelo viscosímetro de Brookfield. This video will demonstrate the standard operating procedure for the Brookfield RVDVE viscometer. This is the Brookfield digital viscometer. You can use it to measure the viscosity of liquid samples. To turn on the viscometer, first turn the power switch to the on position. The display of the screen will then appear. Internet colabora. The viscometer in the FNH Teaching Lab comes with a set of 5 spindles. The size number is engraved on each spindle. You can start with a spindle of any size and make adjustments according to the viscosity readings. To attach the spindle onto the viscometer, gently lift up and hold the coupling nut on the viscometer. Then gently twist the selected spindle clockwise onto the coupling nut. Be careful not to bend the shaft when attaching the spindle. Change the spindle number shown on the display by flipping the spindle/speed switch towards spindle and spin the wheel to the corresponding number you've chosen. Then flip the switch back to the middle. To change the speed of the spindle, flip the switch to speed and turn the wheel to make adjustments. When done, flip the switch back to the middle. You can raise or lower your spindle using the knob at the back of the viscometer. Transfer adequate sample to a beaker. Make sure the temperature of your sample is consistent during every reading because the viscosity is affected by changes in temperature. Temperature of the sample should be measured before or during analysis. The beaker should be large enough for your selected spindle, and the amount of your sample should submerge the spindle to the etched mark. Once the spindle is submerged, turn on the motor and the spindle should be spinning. Make sure your spindle is always at the center of your beaker. Wait a few seconds and record the reading that is most frequently displayed in MPAS. Make sure the percentage value shown on the screen is within the range of 10% to 100%. If the percentage value is lower than 10%, increase the spinning speed and use a larger spindle. If the percentage value is higher than 100%, decrease the spinning speed and use a smaller spindle. If you see EEEE on the reading, it means the sample is too viscous for the spindle and you will need to use the smaller spindle. Every time when you change the spindle, always remember to change the spindle number in the viscometer. After you finish, turn off the motor and raise the spindle. Replace the sample beaker with a waste beaker. Use DD water to wash off the sample residue on the spindle. Wipe the spindle with Kim wipes. Detach the spindle from the viscometer and put it back into the box. Thank you for watching. Deixa eu só desligar aqui. Ok. Vamos voltar para a aula. Então aqui a gente viu, né, mostrando passo a passo, né, do uso do viscosímetro de Brookfield, tá? Bem, aí na próxima aula eu vou falar um pouquinho para vocês desse outro viscosímetro que é o de Coppford, que ele, né, é um viscosímetro que a gente vai utilizar na nossa aula prática.